Bom dia, pessoal. De volta. A gente vai fazer uma live por semana e hoje a live vai ser com a psicóloga Priscila Herrera. A Priscila vai falar sobre luto, os diversos lutos que um ser humano enfrenta durante a vida, né? E ela vai procurar nos dar algumas dicas, né, do que a gente pode fazer para passar pelo luto que é tão necessário, não sei nem se é necessário, mas que acontece na vida da gente. Ela vai dar uma apanhada, ela já chegou, lembrando que vai ficar gravado no IGTV. Guardando, tá chegando. Oi, Priscila, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter aceitado falar conosco. Ai, E eu tô deixando essas lives todas gravadas no IGTV, né? uhum, E se você quiser depois dar uma olhada, compartilhar, ela vai estar lá gravada, tá bom? Tá bom? tá bom, Desculpa a pode deixar. demora, porque meu celular resolveu dar pau justo ontem à noite, apagou Ah, tudo. Bom dia, é assim Cleo. mesmo. Aí meu marido me emprestou um, mas já tem que ir atrás de outro. Então, Entendi. Patrícia, desculpa, perdão. Pode falar. Não, é normal, é normal. É assim mesmo, tecnologia, né? A gente, às vezes, deixa a gente na mão e a gente vai se organizando. Então, eu vou me apresentar, eu sou a Priscila Herrera, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou educadora, então trabalho na área da educação e da saúde. Atendo presencial em Diadema e São Bernardo e online agora, né, pelo país todo e pelo mundo todo aí, graças a Deus. Estou me especializando em psicologia perinatal, que é uma área nova da psicologia, para a gente falar sobre planejamento familiar, né, a gravidez em si, o parto, o puerpério, então questões relacionadas à família também, né? E faço parte de um grupo de ajuda, chama GAFTA, que é para pessoas e famílias que têm relação com dependência química, né, emocional, qualquer tipo de dependência. Então, eu estou circulando por essas áreas aí, certo? E aí o Gilberto, você conhece o Gilberto já, né? Ele e a Paula. Sim, eu participo. Uhum, participo do grupo do Reviver, participei, né, muito tempo, depois dei uma parada e agora a gente participa de um grupo que fala sobre luto. Ah, que legal. Porque ele que me recomendou você, né? E aí ele falou, poxa, falar Uhum, sobre luto é legal, né? Porque normalmente a gente acha que o luto, ele refere-se somente quando falece alguém que a gente gosta, né? E aí, exatamente. como que você chegou nesse tema? Ou foi só uma sugestão do Gilberto? Não, faz um tempinho eu já trabalho com esse tema, né? Faz uns 2, 3 anos. Então, trabalho muito com a questão do luto, né? E o luto num outro contexto também. Então, assim, luto é educação, perder é educação. Nós não estamos acostumados a perder, nós não temos educação para perder, né? Principalmente aqui no Brasil, ou você chega em primeiro lugar, ou não adianta. Se você é vice-campeão, parece que você não percorreu todo aquele, né, percurso daquele campeonato para ser o vice-campeão. De nada vale, né? E aí os lutos, quando eu sei lidar com as mudanças que acontecem, eu vou dizer o que significa o luto propriamente, quando eu vou ter um luto, que é esse luto de físico, né, de corpo, de perder alguém que eu amo, né, para a morte, porque morte também é vida, né, faz parte da vida, a morte, né, eu consigo lidar melhor com esse luto. Não vou tirar o sofrimento, é normal sofrer, né? Quando eu perco alguém, eu vou sofrer, eu vou sentir saudade. Mas eu vou conseguir entender e interpretar que ele faz parte da vida. E aí eu vou viver até melhor, porque eu não vou viver com essa intenção de que eu não vou morrer, de que só acontece com o outro, de que eu não vou perder. Né? Então, quando eu começo a lidar com essas questões, esse sofrimento vai ficar mais tênue. Né? Então, por isso que eu fui trazendo para essa questão do luto do nosso dia a dia.
Só um minutinho, eu vou pegar um fone, porque tem uma obra aqui em frente e depois vai ficar tum, 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 tum. Só um minutinho. Não, pode ficar tranquila. Normalmente eu faço lá embaixo, mas... Eu coloquei também, porque tem obra aqui. Eu coloquei também porque tem obra aqui. Eu falei, eu acho que vai aparecer o barulho lá um pouquinho. Vou tirar. Eu achei que não ia atrapalhar, mas... Eu acho que... Vamos lá. Então, o luto, ele é um mecanismo de defesa pra gente? Sim, a perda. Lidar com a perda é proteção, né? Então, assim, é que nem o medo. O medo, ele é proteção. Quando eu uso ele como paralisante, ele vai para o lado oposto. Então, quando o medo me paralisa, ele é ruim. Mas o medo, como ele me alerta, ele é proteção, né? A ansiedade também. A ansiedade por uma coisa boa vai me motivar a procurar coisas novas, a mudança. A ansiedade ruim é quando ela me faz ficar paralisada, só focada no futuro. E aí eu vivo como se eu estivesse no futuro, mas eu nunca estou. Eu estou no presente. Entendi. Então, o luto é essa preparação. Como que é o trabalho com uma pessoa desse tipo, assim? Que vive sempre no futuro. Na verdade, ela vive de luto, né? A gente pode dizer assim? Sim, né? A gente, sempre, tudo é individual, né? Mas essa ansiedade precisa ser trabalhado, essa questão do controle. Por isso que até no luto eu falo, o luto nosso de cada dia e a ideia do falso controle. Por quê? Quando nós, seres humanos, temos a ideia de que nós controlamos tudo. Ainda mais na área da tecnologia, e muitas vezes acontece isso, o celular não funciona, essa questão, vem nos mostrar que nós não temos o controle de tudo, né? E esse falso controle faz com que eu projete o futuro, esteja lá e vai acontecer do meu jeito. Só que necessariamente não vai acontecer do seu jeito. E aí você vai sofrer mais, né? Então precisa trabalhar essa questão do controle. Pessoas ansiosas são pessoas controladoras, quer controlar até o tempo. Vai acontecer no meu tempo, do meu jeito, né? E aí é ansiedade ruim. Entendi. E quais tipos de luto que existem, assim? Ou pelo menos os mais comuns? Nós vivemos... o luto, o que ele é? Ele é uma perda, uma ruptura. Então, assim, eu estou num momento e aí tem aquela ruptura. Então, durante a vida acontecem várias rupturas. E eu dou um exemplo que muitas vezes fica até confuso para as pessoas, né? Que o nosso primeiro luto é o nosso nascimento. E as pessoas falam, nossa, mas como que nascimento é luto, né? Se é vida, né? Mas pensa, você tá lá, né? O feto tá lá quentinho, recebendo nutriente, pertinho da mãe, num lugar quentinho. De repente alguém vem e tira você daquele quentinho e vai para uma coisa gelada, vazia, e você não sabe o que está acontecendo. Tipo aqueles pesadelos que a gente tem. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, esse é o nosso primeiro luto. Então, opa, eu vou precisar respirar com o meu próprio pulmão, né? É a primeira vez que meu coração vai bater sozinho, por conta própria. Então, é um luto. Por isso que a gente fala, a maioria das pessoas assim da saúde, incentiva para que tenha um parto natural. Porque o parto natural é a questão do bebê sentindo aos poucos que ele está saindo naquele lugar, né? Que ele vai para um lugar novo. Agora, quando tem uma cesárea, que claro, se você tiver um sofrimento fetal, o sofrimento da mãe, você não vai deixar, né? Porque tem que pensar nessa questão. Mas, quando eu faço uma cesárea, é muito abrupta essa mudança. Então, sai do quentinho, tá, né? Então, esse é o nosso primeiro luto. Por isso que na psicologia a gente investiga como que foi a idealização desse bebê, como que foi o parto, como foi essa gestação, porque tudo isso vai trazer questões pra gente a vida toda, né? Então, esse é o primeiro luto que eu trabalho, que eu digo, né? E durante pode falar. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha que a gente também pode considerar luto a mãe que engravida? Sim,
É uma fase de uma muita modificação. mudança. Muita mudança. Então, na psicologia perinatal, que a gente estuda e trabalha essa questão da maternidade, né? Mesmo a mãe que idealizou aquela criança, a vida dela vai mudar completamente. E aí, como que ela lida com isso, né? Então, uma mudança de fase muito grande. Tem a questão hormonal, que é física, tem a questão psicológica. Então, a gente fala que nos primeiros 3 meses, né, no primeiro trimestre, tem uma oscilação de humor muito grande, então tem uma ambivalência de sentimento. Eu tô feliz porque eu tô grávida, mas eu tô triste porque eu não sei o que eu vou fazer, como que vai ser, vem aquela ansiedade, né? Então a gestação é um momento de muita mudança, que também a gente pode considerar como luto, sim. Boa pontuação. Ok. Então vamos para o próximo. Primeiro, quando a gente nasce. Isso. Depois, quando a gente tem uns 4 aninhos, 5 aninhos, algumas crianças até antes, quando as crianças vão para a escola, né? Então, a primeira sociedade que nós temos é a família. Então, eu preciso aprender a conviver com aquela família. Como eu vou aprender aqui, eu vou lidar lá na escola. Então, por isso, muitas crianças têm dificuldades de socialização, tem criança que não, né? Tem criança que em casa tem contato com outras crianças, tem criança que só tem contato com adulto. Então, quando ele vai ter contato de dividir brinquedos, né, de saber que ele está em um outro ambiente que ele não conhece, também faz parte dessa ruptura, né? Para a criança, quando a criança ganha um novo irmãozinho, né, ou os pais se separam, né, então ou os pais se separam, ou tem uma mudança de cidade, mudança de escola, né? Um irmãozinho nasce. Todas essas fases, para a criança, é um luto. Ela vai passar por aquela questão do luto de algumas fases que eu vou dizer depois, né? Então, às vezes fica com raiva, regride. Então, tem criança que, nossa, ele não usava mais fralda, agora eu tô tendo que colocar fralda. Então, esse é um sinônimo aí, um detalhe que você precisa ficar esperto. Então, se alguma coisa está acontecendo que ele não está conseguindo lidar com essa fase, né? Bom dia para quem está entrando. Desculpa. Nada. E aí, durante a adolescência, é outra fase muito difícil, né? Então, a gente fala que as 3 fases mais difíceis de ruptura são na adolescência, quando vai se casar ou vai se gestar, né? E no envelhecimento. Então, são fases que são importantes para qualquer ser humano, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou da criança, né? Quando ela vai para a escola, a primeira vez pequenininha, né? Então, seria ideal que a gente fosse preparando a criança já desde pequenininha para esse momento. Para que ela sinta ansiosa para ir, né? Não para retrair. Sim, com certeza, né? Desde sempre a gente precisa fazer com que essa criança se socialize, né? Quanto mais sociabilidade ela tiver, melhor ela vai lidar com questões diversas, diferentes, contrárias a dela. Porque assim, no núcleo familiar, tudo acontece do jeito que ela quer, né? Às vezes a criança está aprendendo a falar, e aí, água. Aí começa a falar água, a mãe vai lá e pega água. Né? Aí, comida. Você não permite que a criança fale. Aí a mãe chega e fala assim, mas ela não consegue falar, né? Na escola ela tá com dificuldade de falar. Você não deixa? É isso aí, né? Então, assim, sempre a gente precisa dar essa oportunidade para a criança, né? Eu aconselho, eu quanto profissional, aconselho que escola é legal sim, quando a mãe precisa trabalhar, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, pode colocar meio período numa escolinha, para ela se sociabilizar, para ela fazer atividade pedagógica, né? Para ela ter contato com outras crianças, é muito importante no desenvolvimento, né? Nos estudos e na prática, nós percebemos a diferença de uma criança que convive em escola, né? E a criança que convive só em casa, principalmente só com adulto. Ela vai ter uma fala mais adulta, né? Ela vai usar palavras de adulto. E aí a gente fala, nossa, essa criança parece um mini adulto, né? Já cresceu, já nasceu sabendo, né? Na verdade, é a família que ela tem, ela os instrumentos que ela tem, né? Isso também não é errado, né? A gente só tem que tomar alguns cuidados, né?
Sim, não é errado. Não existe o certo e o errado, né? Existe você dar a possibilidade para o ser humano conhecer, né? Ter experiência. Até no luto físico mesmo, quando a gente fala, foi morar no céu, virou estrelinha, né? Que é muito comum, nós, quanto profissionais, dizemos assim, começa a explicar, a partir da sua crença, qual seja que for, o que acontece pós-morte, se você acredita que vai dormir até Jesus vir, se você acredita numa outra vida, se você acredita que vai para o reino dos céus, o que você acreditar, né? Começar a passar para essa criança, né? O que acontece depois que a gente morre, que é uma coisa natural, que nós precisamos lembrar das coisas boas que essa pessoa nos ensinou, né? Trazer memórias boas, para essa criança começar desde sempre a entender que a morte é natural, não é uma coisa, um tabu, porque aí a criança aprende que virou estrelinha. Quando chega na adolescência, não, vê que não, que não existe, que é uma coisa lúdica, e aí pode interferir muito mais nessa questão da perda. Então, começar a explicar, lógico que você não vai ser invasivo, mas explicar que é uma coisa natural, que eu sempre uso o exemplo das plantas, das árvores, né? Então, assim, olha o ciclo da vida, olha o ciclo das estações do ano. A gente tem verão o ano todo? Não tem, né? Então, a gente precisa do inverno, o inverno precisa passar para chegar o outono, chegar a primavera, chegar o verão, né? A natureza, as plantas, elas nascem, elas morrem, né? A árvore. Então, nós também somos seres da natureza. Por que só nós não iríamos morrer? Né? Que autopoder é esse que nós temos, né? Entendi. E quando a parte da adolescência, eu acho que ela é até um pouco mais difícil que a da infância, né? Assim, da primeira infância, não sei se eu uso o termo certo falando primeira infância, né? Mas assim, crianças de 4, 5 anos, né? A gente já fala muito, você vai ter amiguinhos, você vai poder brincar, vão ter várias pessoas. É claro que cada um tem o seu perfil, né? Mas acho que de uma forma geral, a criança até fica ansiosa porque vai ver outras crianças, vai brincar. Mas o adolescente, eu acho ele mais difícil, né? Tem um monte de neuras, traumas, eu tô falando pelo que eu tô lembrando da minha filha mais velha, né? Como foi. Como que a gente prepara um adolescente para essa mudança de ir para o ensino médio, depois ir para a faculdade? Isso. Tudo depende, por isso que se nós construirmos desde a infância, a adolescência, ela será dificultosa, porque ela tem as questões dela, né? Como eu disse, é um marco importante, é um marco de luto, né? Ela vai ser menor. Então, isso a gente tem que entender. Então, eu não vou esperar minha filha ficar adolescente, meu filho ficar adolescente, para tratar algumas coisas. Então, eu vou tratando normalmente durante o que vai acontecendo no decorrer da vida, né? A adolescência tem essas questões, por quê? Porque eles vão ressignificar tudo que eles aprenderam. Então, se eu vou pôr em prova mesmo, realmente, se aquilo lá vai servir para mim. E muito tempo, eu sempre dou exemplo, né? Quando a criança começa a falar, você fica toda feliz. Olha, tá falando, né? Tá falando mamãe, tá falando papai. Olha como ela fala, ela monta frase e tal. Quando chega na adolescência, vocês querem, né? Os pais, né? Querem que os adolescentes falam menos. Você não sabe de nada. Não vem dar palpite aqui que você tá começando a sua vida agora, né? E aí o adolescente... tá se podando, né? Isso, o adolescente não tem esse poder de fala. Por que ele quer nesse momento? Ele quer questionar. Então, será que isso vale mesmo? É um momento de muitas mudanças corporais, né? Então, eu estou passando dessa fase de criança para adulto, como que é essa mudança no meu corpo, como eu lido com a autoestima, né? Nessa fase, precisa-se ter muito a questão do pertencimento. Então, que grupo eu vou pertencer? Não dá para gostar de todas as músicas. Tem que gostar de uma música, usar roupa que as pessoas usam que curtem essa música, né? Falar desses assuntos. É difícil você ver um adolescente falar que é eclético. Né? Que tem que ser aquilo.
Por quê? Porque eles estão buscando esse pertencimento, né? Então, eu falo assim, quando você vai no shopping, nessa fase de idade aí, sim, da adolescência, você vê as meninas, os meninos, tudo usando a mesma roupa. Olha, você vê aquele grupinho, né? Aquele grupinho curte isso, aquele grupinho. Quando a gente vai ficando adulto, vai você numa festa com uma roupa que a outra moça tá igual. Você fala, não acredito. Demorei tanto para escolher esse vestido, e aí chego aqui, ela tá com a mesma roupa que eu, né? Porque nós queremos a individualidade, e o adolescente quer o pertencimento. Então é um momento que ele vai ter muita ruptura, ele vai questionar, e aí muitos pais não dão conta. Porque não, aqui é assim, é desse jeito, sim. Não pode se perder a organização, a autoridade. Então aqui a casa funciona desse jeito, você tem que cumprir algumas regras, tal, né? Mas dá essa liberdade para entender o que ele está vivendo também, ele vivenciando. Né? E uma questão muito importante que você falou é essa mudança do ensino médio para a faculdade. Porque com 17 anos, 18 anos, tem aquela expectativa da sociedade, dos pais, do próprio adolescente, que ele precisa de uma profissão para a vida toda. Olha, você vai ter que escolher a sua profissão para você vivenciá-la a vida toda. E não. O que nós vemos trabalhando bastante é que, nesse momento, você pode fazer escolhas que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você reveja e não é isso que eu queria. Mas eu fui lá, fiz, e aí com a minha experiência eu vi que não era o que eu queria. Ou muitas vezes eu vou falar, nossa, era realmente o que eu queria. Mas é uma pressão tão grande, você tem que passar uma faculdade boa, você tem que ter uma profissão, senão você não vai ser nada, aquelas coisas, né? E justamente agora, né, no século XXI, as profissões mudaram. Não é que nem na década de 80 e 90, até 2000, que para você ser bem sucedido, você tinha que trabalhar ou no serviço público concursado, porque você tinha que ter estabilidade, né? Ou você tinha que ter uma carteira registrada. Olha lá, tá com a carteira registrada, tá bem sucedido, tem um emprego, né? Hoje nós vemos que as profissões não são mais assim, né? O adolescente, ele tem que trabalhar essa questão de empreender no modo positivo, né? Não no modo genérico que muitas vezes as pessoas aplicam aí, né? Mas é isso, é estimular que ele pode ter uma decisão agora, que daqui para frente ele vai confirmar essa decisão, ou não, eu vou mudar porque não é isso que eu queria. E aí você vai deixando um pouco mais leve essa mudança, né? Porque imagina, você estudou 10 anos, né, na escola, desde o primeiro ano até o ensino médio, e aí na faculdade você tem que mudar de escola, né, mudar de ambiente, você tem que ser adulto. Agora ser adulto. Parece que tem que ligar uma chavinha, né? Fez 18, é adulto. E não é assim, né? E aí depois, para passar da fase adulta para a fase da melhor idade, vamos dizer assim, que a pessoa já está idosa, você acha que é uma fase mais tranquila? Olha, outra fase complicadinha aí. Quando a gente é adulto, então nós vamos ter algumas perdas durante a nossa vida. Então, às vezes eu perco um namorado, né? Perco um relacionamento, perco uma amizade, um trabalho. Então, tem pessoas que são resistentes a mudanças de trabalho, né? Eu sempre dou um exemplo de perfis. Então, o perfil de uma pessoa que é funcionária pública não é o mesmo perfil de uma pessoa que é empreendedora e nenhuma que trabalha com carteira assinada. Então, tem pessoas que falam assim, eu não tenho perfil para ficar 20 anos num serviço só, né, o estatutário. Uhum. Eu não tenho perfil de mudar de emprego, de 1 ano em 1 ano, 2 anos mudar de emprego. Né? O outro fala, eu não sei trabalhar, eu não sei viver se eu não tiver uma renda fixa lá no meu banco, e aí por aí vai, né? Então, essas questões são perdas, são lutos. Então, como eu trabalho com essas mudanças durante a minha vida adulta, né? Então, na se verdade, eu frustro mais... Desculpa, a gente tem mais vários lutos, vamos dizer assim, nessa fase, né? Sim, né? Nós vamos... Aí, muitos adultos, você vai percebendo quando um adulto ele fica regredido, quando ele tem comportamentos infantis, né? Quem nunca viu um adulto emburrar? Ouviu alguma coisa que não queria e emburra, não é? Uhum.
é fato. Então, nós temos, sim, mudanças. E aí, como eu lido? Tem pessoas que não lidam bem com mudanças, vai ficar no mesmo emprego durante muitos anos. Vai ficar num casamento que não está feliz, mas tem medo de mudar. Então, eu vou ficar. Né? Então, tem essas fases aí. Na melhor idade, vem uma questão muito importante que pouco se fala. Antes de você entrar na melhor idade, voltando um pouquinho para a fase adulta, essa pessoa que tem um perfil assim, muito metódico, muito pé no chão, tem medo de arriscar, algumas, porque eu sou um pouco assim, mas a minha vida foi cheia de obrigação de mudar, sabe? Assim, eu não queria que acontecesse de tal forma, mas ia lá e acontecia. Então, eu estou sempre tendo que me reinventar. Sempre. Então, assim, a gente pode considerar que isso também a pessoa não precisa ser para a vida inteira desse jeito. Ela pode trabalhar essas mudanças, né? Com certeza, né? Essa questão a gente chama de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E não. Nós somos seres em evolução. Né? Você não é a mesma de ontem. Se você fez uma viagem semana passada para um lugar, quando você for hoje, de novo, nesse mesmo lugar, não vai ser o mesmo lugar. Não vão ser as mesmas pessoas. Né? E se forem as mesmas pessoas, elas vão estar diferentes, elas vão ter vivenciado mais uma semana de experiências. Né? Então, a pessoa precisa se trabalhar. Uma coisa que me incomoda, que eu não consigo lidar, eu vou entender o porquê que eu tenho esse comportamento de proteção, que é o que você diz, né? Então, assim, eu sempre fui obrigada a mudar, e muitas vezes essa mudança não era bem interpretada para mim, né? E aí eu tive que ir, e isso me dá uma resistência, o porquê que eu tenho essa resistência? Será que a minha vida toda eu fui obrigada a fazer coisas que eu não queria? E aí eu não tinha esse controle da minha vida, e eu quero todo momento pegar o controle, mas ele sempre foge de mim, né? Aí a Karine está falando aqui, né, que ela teve que mudar várias vezes, né? A vida dela é uma constante mudança. E que ela acha que não é tão bom por causa da instabilidade que a pessoa fica. Como é que a gente faz com isso, então? Para lidar com essa instabilidade? Porque o que ela está falando inclusive, o que acontece comigo também. Eu entender que eu vou passar privação, que o barco pode entortar, já me deixa um pouco apreensiva também. Sim, né? Essa questão da instabilidade é a questão de não se sentir que aquilo pertence a mim, né? Então, assim, a todo momento eu acho que vai mudar, eu vou ficar, vai me gerar ansiedade, né? E aí eu tenho que entender como que essas mudanças aconteceram na sua vida para gerar essa estabilidade. Foi uma coisa que você foi uma consequência das suas escolhas? Não, foi uma coisa imposta para você? Tudo isso interfere, né? Então, essa instabilidade nós temos durante a vida toda. Claro que nós temos momentos que nós podemos escolher, né? Então, assim, como que é na vida de vocês? É uma coisa imposta? Né? A todo momento você precisa correr atrás? Não é consequência dessa mudança, né? E como eu lido com essa questão do controle? Então, eu entender que realmente as coisas não vão sair do jeito que eu idealizo, eu desejo, né? E começar eu tenho que trabalhar com isso. Então, você precisa... A ansiedade é a palavra. Realmente é igual você está falando, uma coisa imposta, né? Então, não é legal. Vamos supor, você tá... Por isso que é essa perda, esse sofrimento. Você está trabalhando e do nada alguém chega e fala para você, ó, você está demitida. E aí, o que eu faço? Claro que vai causar sofrimento. Claro que eu vou ficar perdida. Né? Então a gente tem o direito de sofrer, né? Nesse momento. Claro. Né? O que não pode é ir para o fundo do poço. Claro. Por isso que eu preciso entender que vão ter lutos, sim, que eu vou precisar sofrer. Lembra no início que eu disse que não vai deixar de ter sofrimento? Uhum. O que vai deixar é de ser maior do que ele já é. Porque já é sofrido. Né? E quando eu não consigo lidar, ele potencializa. Né? Então, é aquilo. Quando eu perder alguém, eu vou falar, tá tudo legal, perdeu, aconteceu, eu sei que vai, né, vai ficar bem. Não, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou sentir falta,
Eu vou me permitir vivenciar. Tristeza, raiva, alegria, faz parte do nosso organismo, né? É aquele filme, não sei se vocês já assistiram Divertidamente. Sim. Né? Então, lá, do sofrimento, da tristeza. Tem uma hora que a tristeza senta lá com um bonequinho imaginário, escuta o que ele está falando, que é muito importante, escutar o sofrimento. Então, aí é uma metáfora, né? Então, eu preciso vivenciar o meu luto. Eu preciso vivenciar meu sofrimento para eu poder passar por ele. Porque se eu achar que tá tudo legal, tá tudo bem, eu não vou vivenciar. E uma hora ele vai aparecer. Entendo. Certo? Deixa eu ver se já estamos esperando as coisas mudarem. Certo. E aí, então eu vou falar um pouquinho da fase dos lutos. Então, assim, nas fases do luto, a gente tem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Não quer dizer que eu vou viver esses sentimentos, um em consequência do outro, ou que tem uma regra. Mas, geralmente, as pessoas vivenciam esses momentos, ou dois momentos juntos, né? Até 3, mas passa por esses momentos, né? Então, a negação é aquilo assim, isso não está acontecendo. Nossa, eu acho que estou vivendo um sonho, é um pesadelo, né? Eu começo a me negar o luto. Não, eu tô bem. Eu não tô sofrendo. Né? Eu tive que mudar de cidade, porque meu marido encontrou um trabalho longe, né? Eu não vou sofrer, não. Ai, que legal, vou deixar minha cidade que eu nasci aqui, né? E vou pra lá. Não. Eu preciso, vai ser difícil, mas eu tenho que me adaptar, né? Eu vou sentir saudade e eu vou me permitir. Não se pode negar. Muitas vezes vem a raiva, né? Principalmente com a morte, assim, por que Deus tirou esse meu namorado, adolescente, né? Ou meu marido, por que meu casamento acabou? Né? Casamento não é pra sempre, mas Deus não é bom, né? A gente escuta muito isso. Se Deus é tão bom, por que ele tá me fazendo sofrer desse jeito? Né? Então você fica com uma raiva. Né? Então por que eu tenho que mudar de cidade? Se estava tão bom aqui, por que me demitiram, né? E por aí vai. A barganha, a troca, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Será que foi aquela vez que eu falei tal coisa? Né? Ou quando a pessoa morre, você fala assim, olha, devia ter ficado mais tempo com ela. Lembra aquele dia que eu briguei? Nossa, não devia ter brigado, deve ter sido isso. Tem pessoas que tem tanta essa questão de autocontrole, de controle, que ela fala assim, nossa, fui eu que fiz tal coisa e a pessoa morreu. Como se ela tivesse o dom de matar a pessoa. Entendeu? Né? E aí fica trocando. Vira uma noia, né? Vira, né? Ainda mais quando é morte, porque como que você vai retratar com a outra pessoa que não tá mais aqui? Né? E aí vem uma depressão muito profunda, né? Tem pessoas que, se tem uma base de transtorno mental, elas psicotizam, né? Então, assim, essa coisa da troca, de que aconteceu porque tinha que acontecer. Não é você, né, literalmente, que está responsável por aquilo. Aí a gente começa a trocar, né? A depressão, então é isso, a tristeza. Então eu venho uma tristeza, porque a pessoa não está mais aqui, porque o trabalho que eu gostava não está mais aqui, porque o meu relacionamento que eu gostava tanto que era bom, por que acabou? Então vem aquela tristeza, que é normal. Né? Passando pela tristeza, eu vou aceitando. E aí vem as pessoas falam assim, o tempo resolve muitos problemas. Né? Porque depois você vai perceber, se tivesse acontecido, tudo no tempo de Deus, né? Se tivesse acontecido do jeito que eu queria, não ia dar certo. Né? E aí eu vou começar a aceitar que foi bom para mim ou não. Quando eu não aceito, preciso ver que nessa questão de imposição, até onde eu permito que as coisas são impostas para mim. Né? Porque muitas vezes a gente fica no papel até de vitimismo, né? As coisas acontecem assim para mim, são impostas. Mas tem a nossa presença frente àquilo. Quanto que eu permito que as pessoas e as coisas aconteçam desse jeito para mim? Né? Entendi.
Eu estava pensando aqui, ela falou que ela está passando na fase da tristeza. E ontem, né, eu estava aqui ouvindo músicas românticas antigas, né? E lembrando do passado, de quanto chorei, de quanto me apaixonei e dando risada, né? E aí, quando minha filha subiu aqui no ateliê, eu falei assim para ela, nossa, eu já ri tanto hoje. Ela falou, por quê? Eu falei assim, eu queria tanto que todo mundo soubesse que tudo passa. Ela, por quê? Eu falei assim, porque a gente sofre de amor e aí passa. E assim, eu não sei, eu acho que eu fiz certo, mas eu não sei se pode servir de dica, Priscila, porque, por exemplo, quando eu sofri na fase de ser jovem, né, entre adolescente, antes de ser muito responsável, eu me apeguei a estudos. Tá? Me apeguei aos estudos, eu me apeguei a pessoas bacanas, e assim eu fui colocando. E eu acho que eu era tão racional que eu falava assim: eu vou sofrer, mas não vou morrer. Eu sempre falava isso: eu vou sofrer, mas não vou morrer. Podia estar chorando, eu falava, eu estou sofrendo, mas isso vai passar. Eu acredito que isso vai passar. Tanto que passou, a Karine falou que faz isso. E ontem eu tava rindo, eu falando assim, nossa, como eu queria falar pra essa meninada tudo que isso passa, gente, calma, não vai morrer. Eu falo pra minha filha, eu sempre falei assim, vai doer, mas vai passar, pode ficar sossegada que uma hora passa. A gente sofre, mas não morre. Tem duas coisas aí, né? Tomar cuidado pra não se permitir sofrer. Então, toda hora eu tenho que ser forte. Eu tenho que, né, que superar. Sim, vai passar, você vai superar, mas você precisa se permitir sofrer. Você não vai ser menos forte, menos merecida de atenção, não. Porque você precisa também sofrer. Porque muitas vezes você vai passar, mas você passa sem se permitir. E aí você fica muito no concreto, assim, eu não posso, né? A mãe é muito assim. Eu tô sofrendo, chorando no quarto, mas meu filho tem que achar que eu sou forte, que eu sou uma pedra, né? E não, o filho precisa entender que você também sofre, que você também tem sentimento, né? E pro adolescente, essa questão de que vai passar, que é uma fase, é importante eles saberem, mas também tomar um cuidado pra gente não diminuir o sofrimento. Porque na adolescência tudo é muito intenso. O tempo é intenso. Eu uso a referência do tempo. Então, para mim, muito tempo, vamos supor, é 15 anos, porque eu tenho quase 40. Mas para o adolescente que tem 15 anos, ele nasceu. Entendeu? Então é muito mais tempo ainda, né? Então, assim, tomar essa questão de cuidado de minimizar o sofrimento. Então, é sofrido sim, eles estão sentindo esse sofrimento, porque a gente fala assim, ai, para de mimimi. Tem coisas mais difíceis. Deixa você saber quanto que é para lidar, para cuidar de uma casa. Aí você vai ver o que é sofrimento, né? Então, a todo momento, nós estamos minimizando o sofrimento do outro. Ontem eu fiz uma live sobre suicídio e é muito isso, né? Então, quantas pessoas precisam escutar o outro sem questionar, sem valorizar aquele sofrimento? Porque, para mim, uma coisa que pode me fazer sofrer muito, para você vai tirar de letra. Não vai te causar sofrimento. E o contrário também, né? Então, todas as fases, principalmente na adolescência, que a gente vê um número crescente de ideação suicida, tentativa de suicídio, também se faz porque nós não damos voz a eles, porque eles nunca sabem nada, e porque todo o sofrimento deles, que é intenso mesmo, essa fase é de intensidade, nós dizemos assim, não, isso aí é frescura. Pode parar com a frescura. Vai estudar, porque a sua única responsabilidade é estudar. Né? Então a gente tem que ter esse meio termo, sim. É importante que eles vão entender assim, que vai passar, quem você diz, né? Eu ouvi a música, recordei, coisas que me faziam chorar lá quando eu tinha 15 anos, agora eu dou risada, olha só o que eu fiz. Né? Quem nunca fez uma loucura, né, de amor? Vou lá antigamente você tinha que ir na escola da pessoa, né? Você tinha que passar na rua da pessoa, hoje você vê na rede social, né? Então, não fazer a loucura também pode ser um luto, né? Porque durante um tempo eu pensava, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Né? Aí ontem eu estava lembrando, eu falei, ainda bem que eu não fiz aquilo. Mas naquele momento poderia ser um luto.
luto também. Aliás, eu acho que esse luto eu vivenciei durante alguns anos, de não ter feito nada. Isso, porque você ficava muito no racional, né? De que não posso, não posso, tem que ser perfeita, né? Esse perfeccionismo, não sei como que é na sua vida, se tudo tem que ser perfeito do jeito que você quer. Aí o perfeccionista é mais difícil ainda de lidar com as mudanças, né? Porque né? sai do controle dele, né? Verdade. Como? Já pira, já. Já, E né? essas foram as fases, né? Aí termina na fase aceitação, você falou, né? Isso, aceitação. Quando eu aceito que realmente é isso que você passou, realmente, né? Foi uma fase, agora eu dou risada, né? Ainda bem que não tinha internet naquela época, senão eu ia colocar também coisas no Facebook e no Instagram que depois eu ia me arrepender. Tá mais difícil de passar pelo luto hoje com tanta tecnologia, né? Sim, sim, sim. Até quando você põe alguma coisa na internet que você escreveu errado ou se arrepende, você vai tirar, alguém já printou, né? Tirou uma foto da tela, já mandou para outra pessoa, e você fala, meu Deus, já acabou com tudo, né? E para a gente finalizar, essa questão da melhor fase, né? Da fase do idoso. Por quê? Nós passamos a vida inteira projetando assim. Quando eu me aposentar, eu vou viajar o mundo inteiro. Quando eu me aposentar, eu vou descansar. Não vejo a hora de me aposentar. Será que vai se aposentar? Agora com o governo, acho que a gente não vai se aposentar. E fica aquela expectativa pela aposentadoria. E aí a aposentadoria chega, e aí se eu vivi a minha vida inteira 90% para o trabalho, o que eu vou fazer com esses 90% depois da aposentadoria? É uma fase de muita depressão. Muitos idosos ficam em depressão. Por quê? Os filhos foram cada um para sua casa. Então, eu quero me aposentar porque eu vou curtir meus filhos, né? Acaba deixando só para depois, olha, agora eu vou trabalhar porque eu preciso deixar uma herança para o meu filho, precisa deixar uma casa, porque ele precisa ficar bem, tudo. E nós perdemos a fase de desenvolvimento dos nossos filhos. E eles vão ficando adolescentes, eles vão ficando adultos, eles vão seguindo as suas vidas. E aí, quando eu vou para minha casa, que eu decido que agora, esses 90% eu vou ficar em casa, os 100%, ou meu ninho tá vazio. Não tem mais ninguém lá. E as pessoas estão trabalhando, elas não podem sair 3 horas da tarde e vir tomar um café comigo. A maioria das pessoas. Então, eu preciso me preparar para essa aposentadoria. Então, o que eu vou fazer pós-aposentadoria? Né? Então, o trabalho ele é importante para a nossa vida, mas ele não pode ser 90%, 100% da nossa vida. Porque quando ele não tiver, o que a gente vai fazer? Eu tenho 48 anos, né? E às vezes até estou atarefada demais, mas é que eu estava falando para o meu marido, né? Eu queria ter uma velhice com propósito. Então, assim, na instituição que eu frequento, lá no Lela, eu trabalho na secretaria, aí a gente faz reunião toda semana, aí tem a reunião de pais no sábado de manhã. Eu faço questão de participar de tudo isso, porque é uma coisa que eu falo para Alexandre, eu quero envelhecer como os velhinhos que eu vejo no Lela, na orientação, no atendimento, no trabalho. Porque, às vezes, a pessoa igual ao meu pai, eu acho que ele ficou meio perdido, porque ele sempre trabalhou muito, 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 e hoje ele fica o dia inteiro dentro do carro. Ele ainda tem a música que ele gosta, ele ouve música, faz jogo, mas é só isso. Ouvir música, faz jogo, assiste noticiário pesado. Ouvir música, faz jogo, né? Até que ele, eu acho que ele tá, sei lá, acho que ele até tá feliz fazendo isso. Mas aí eu olhando aquilo, eu pensei, né? Se eu não fizer alguma coisa agora, eu vou chegar desse jeito, eu não gostaria. Né? Se ele tá bem, ótimo para ele, né? Mas eu não gostaria. E aí, às vezes, meu marido fala assim, nossa, mas não tá muito cedo para você pensar nisso. Eu não sei, eu acho que não, né? Eu acho que a gente já tem que ir trabalhando. O que você acha? Essas ideias. É aquela questão mesmo do desenvolvimento, né? Quando é criança, né? Desde a adolescência e o adulto, nós precisamos nos preparar, né? Minimamente.
que é aquela coisa, não vai ser do que a gente espera, né? Uhum. Mas ter uma noção, muitas vezes é ressignificar esse trabalho na nossa vida, para quando a gente não tiver, a gente ter outras coisas para fazer. Então isso é importante, né? Então, assim, eu participar de outros grupos, ver outras pessoas, fazer outras coisas, atividade, né? E a gente vê idoso que ele era tão preocupado com a casa, com o bem material, de deixar para alguém, que não consegue fazer um passeio de terceira idade, né? Hoje em dia tem cada passeio legal, fica 3 dias em hotel fazenda, né? Mas o idoso, ele está preso ali, porque ele trabalhou a vida inteira para ter aquilo, então aquilo é o que ele mais tem. Né? Então é interessante a gente pensar assim na nossa velhice, porque nós estamos ficando velhos, né? Antigamente, a gente vê os estudos, né, e toda essa questão, a idade máxima, se você tivesse 35 anos na época da literatura brasileira, lá de Machado de Assis, José de Alencar, você era idoso, né? Hoje em dia, 35 anos é super jovem. Então, nossos idosos estão chegando aos 100, né, 100, 90. Então, nós vamos viver mais, né? Então, precisa-se. Eu vi que você estava falando do isolamento. Uhum. E ele é um luto. Você pode falar um pouquinho pra gente também? Posso. Da parte do isolamento? Posso. Essa questão do isolamento, né, é muito importante. Nós estamos fazendo um movimento inverso, eu falo, né? Nós estamos voltando para a caverna. Porque na época aí, né, da pré-história, a gente vivia na caverna, né? Tem o mito tal da caverna. Então nós precisávamos sair para o mundo. Né? Hoje nós estamos sendo obrigados a fazer o inverso, a vir para a nossa caverna. Né? E para muitas pessoas não estão sendo fácil. Por quê? Porque a vida toda foi fora. Né? A casa servia só para a gente descansar, se restabelecer para voltar para o mundo. E hoje não. Hoje nós precisamos conviver na nossa casa. Ela precisa ser saudável, né? Como que eu fico, sei lá, 24 horas por 48 na minha casa, trabalhando, cuidando de filho, da casa, né? Se a minha casa não tem um ambiente minimamente saudável. Que antes a gente nem percebia. Eu não converso, sei lá, com meu irmão, mas eu vou trabalhar mesmo quando eu volto, ele já tá no quarto dele, eu no meu e pronto, né? Hoje não dá mais para fazer isso, né? Por esse tempo. E para muitas pessoas foram muito difícil, porque elas não conseguem viver com a própria pessoa. Né? Então, viver consigo mesmo. É fácil, a gente, até na doutrina espírita, né? Fala-se, o nosso maior teste são os nossos familiares. Né? É fácil fazer para o da rua, agora faz para sua família. Para você ver. Próximo, mais próximo. Isso, né? E o mais próximo ainda somos nós mesmos. Então, por isso que muitas pessoas entraram em depressão, ficam ansioso, porque assim, sou eu e eu. Como que eu lido com isso? Será que eu sou uma pessoa boa para eu conviver? E aí vieram essas reflexões, né? E o que a gente também observa é essa questão do não cumprimento do isolamento. Então as pessoas vão passear, fazem festa, né? A gente vê muito adolescente em baile funk e tal. O adolescente é um grupo específico porque para eles a morte não existe, né? Tá muito longe. E aí eles não dão conta disso mesmo. Mas para adultos que a gente vê que não conseguem entender esse conceito de isolamento, nós vemos como uma fuga do finito. Né? Então eu não dou conta, eu fujo. Não está acontecendo. Acontece com a outra pessoa. Acontece lá no Amapá, lá em Rondônia, mas não está acontecendo aqui. Né? Então é uma questão de não conseguir trabalhar com o outro, com o finito, de que nós somos finitos. E esse vírus, ele veio para mostrar para o ser humano também, as pessoas que não conseguem perceber, infelizmente, né? Que nós não estamos no topo dos seres vivos como a gente acha. Né? O vírus só contamina os humanos. Né? Os humanos vão ter que se isolar. Como eu lido com isso? As pessoas fogem. Então, por isso elas vão para festas, elas vão viajar.
não está acontecendo nada, é invenção dos chineses, e por aí vai. Então, é uma dificuldade de entender que nós podemos nos contaminar e vir a falecer, ou alguém próximo a nós. Né? E o luto, o físico, né, da morte, até os outros, mas o luto físico, ele precisa de um ritual. Então, cada sociedade, né, cada país, nacionalidade, tem um jeito de lidar com o luto. E nesse momento do isolamento, nós não podemos ter os nossos rituais de passagem. Para tudo tem um ritual. Quando eu caso, por mais que eu não vá lá na igreja, cada dia véu e grinalda, mas eu faço um ritual, eu preciso organizar uma nova casa, eu preciso organizar meus horários, né? Eu tenho um ritual de passagem. Na morte também, né? Para nós ocidentais, tem o velório, né? Eu preciso ver o corpo. Lembra da negação? Eu nego o que aconteceu, né? Então, quando alguém se desaparece, a gente fala assim, não, se tiver, eu quero ver pelo menos o corpo, para eu ter noção que a pessoa não está mais aqui, né? E nesse momento de esperando a vida inteira, né? E fantasiando o que pode ter acontecido, né? Isso, então precisa-se disso. E nós não podemos ter, né? Então, olha o sofrimento, porque o luto é sofrimento. Em nenhum momento, né, eu vou dizer assim, não, é de boa, é tranquilo. Não é. Então, imagine para essas pessoas que não podem ter esse ritual de passagem. Né? Não podem fazer alguma coisa, porque até hoje tem essa questão, né? Ah, quando eu morrer, eu quero que seja assim, assim, assim. Que o velório seja assim, né? E aí, nesse momento, essa pessoa, morreu, você conhecia essa pessoa e você não consegue fazer o que ela queria. Você vai ter mais um sofrimento ali por achar, né? Assim, eu devia ter feito daquele jeito, né? Então, é muito triste para as pessoas que perdem nesse momento. Né? E aí a gente vê a questão da empatia com o outro. Eu não preciso estar vivendo ou ter vivido o que essa pessoa está vivendo para eu me colocar no lugar dela. Né? Porque a empatia é isso, né? Se colocar no lugar do outro. Só que para nós, muitas vezes a gente se coloca no lugar do outro quando nós vivenciamos aquela situação. Ah, eu sei como que é. Nossa, eu sofri quando aconteceu comigo, né? Mas será que a gente faz um movimento assim? Não aconteceu comigo, mas eu nem imagino o quanto que essa pessoa está sofrendo. Né? Então a gente precisa fazer esse movimento. E as pessoas não são ensinadas para esse movimento. Não são ensinadas para perder. Porque elas sempre têm que se dar bem na vida. Né? Você não pode escolher uma profissão que você lá na frente vai ver que não é o que você queria. Porque você está perdendo. Entendi. Né? Entendi. Ai, Patrícia, foi bom. Agradeço bastante, né, pelos esclarecimentos, né? Eu acho assim, eu mesma, há pouco tempo eu vim entender que o luto, ele não serve só para quando a gente perde não, né? Quando alguém falece, né? Mas que também é fim de relacionamento, trabalho, quando você sai, né? Mudança, tudo isso é luto, né? E o legal é saber que a gente tem que viver as fases, né? Quando a gente interrompe alguma fase, pelo que eu entendi, é uma coisa que ela vai ficar mal resolvida, é isso? Isso mesmo, né? Você tem que se permitir vivenciar. Para daqui 10 anos ela não voltar, daqui 20 anos. Você fala, nossa, mas aconteceu quando eu era criança. Mas se não foi bem vivenciado, vai aparecer algum momento da sua vida. Né? Ok. Tem mais alguma coisa que você acha que você pode acrescentar? Você acha que já passou tudo para a gente se precaver aí com relação ao nosso comportamento? Eu penso que a gente não pode fugir. Então, assim, tá triste? Fique triste. Porque senão essa tristeza pode virar uma tristeza patológica, que é aquela tristeza da depressão. Tá com raiva? Viva essa raiva e procure extravasar de um jeito que não vá atrapalhar nem você, nem uma outra pessoa. Então é muito importante viver esses sentimentos. Né? Entender que
o luto, a perda, ela faz parte da vida. Quanto menos a gente falar, mais difícil vai ser. A gente precisa trocar, precisa conversar sobre. Eu sempre dou a dica do filme A Vida é uma Festa, né? Que traz essa questão dos mexicanos. Tem outras culturas também, a oriental, que lida com a morte de um outro jeito, de uma outra perspectiva, que nos ajuda também a ver essa nossa questão ocidental, né? Então, os mexicanos, com esse filme A Vida é uma Festa, é muito interessante, porque eles celebram que aquela pessoa passou pela sua vida, que aquele momento passou e foi importante para você. Então, todas as experiências, todas as pessoas que a gente passa e conhece são importantes. Então, vamos vivenciar essa importância. Que bom que eu pude compartilhar minha vida com aquele meu pai, com aquela minha mãe. Naquele trabalho, eu fiquei lá 1 ano, mas eu aprendi tantas coisas. Vamos focar um pouco também na questão positiva que as experiências nos trazem. Tá? Sem deixar de sofrer. Tem que sofrer mesmo, tá? Tem que ligar a sofrência, sofrer naquele momento para depois passar e dar risada. Tá certo, então, Isso. Patrícia, muito obrigada, gente. Obrigada a quem participou. Aí na semana que vem, agora a gente vai fazer uma só por semana, provavelmente sempre de quinta. Semana que vem a gente vai falar de relacionamento, uma pessoa que participa de um grupo que ajuda pessoas que o sentimento virou patologia já, sabe? Então tem um grupo secreto de pessoas que se ajudam, acho que vai ser bastante legal. Então na quinta-feira que vem às 9, quem quiser saber como que funciona isso, vai ser bacana. E obrigada, viu, gente? Obrigada, Priscila. Se eu te chamei de Patrícia em algum momento, você me perdoa. Não, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Mas a Priscila é psicóloga, tá, gente? Ela trabalha com luto também, com aquela questão perinatal, como você já falou, né? É psicopedagoga, certo? Se alguém precisar dos trabalhos da Priscila e quiser chamar a gente no privado, eu posso passar depois seu telefone, certo ou não? Pode sim. Pode rede social, telefone, pode ficar à vontade. E tem uma palestra dela no YouTube falando dessa parte do luto relacionado ao isolamento, que foi um pouquinho do que ela falou aqui. É bem bacana, eu sugiro que quem está aqui dê uma assistidinha, tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Pri, fica com Deus. Beijo. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.